porque ele já é bastante conhecido da casa, mas para aqueles que ainda não o viram, o Tato é de Bauru, é dentista, está no movimento espírita há mais ou menos uns 20 anos, né? E a parte mais interessante que eu não sabia, o Tato foi introduzido no movimento espírita pelo Richard Simonetti. Que vocês vejam como é que não existem coincidências. O Richard Simonetti era paciente do pai do Tato, que também é dentista. E o Tato ficava dentro da sala, enquanto o Simonetti estava sendo atendido, e ficava fazendo perguntas. E com essas perguntas, ele foi solucionando os problemas para os quais ele não encontrava resposta. E assim ele se aproximou do movimento espírita, e ele começou a frequentar o Coen. Em pouco tempo ele começou a dar aulas no Coen, começou a fazer palestras, e hoje ele faz palestras em toda a região de Bauru, no SEAC, lá em Bauru, no Irmã Catarina, e acho que até em algum outro centro. Mas, este ano, nós teremos o prazer de ter o Tato aqui na nossa casa por 3 noites. Essa é a primeira, e futuramente, ainda nesse ano, teremos mais 2 vezes o Tato aqui, nos presenteando com o seu conhecimento. Então, vou parar de falar, porque quem vai falar agora é ele. Olá pessoal, boa noite a todos. Obrigado por vocês terem vindo. Uma alegria para mim enorme fazer esse percurso de Bauru até aqui em Ibitinga, que vem com 2 amigos do coração, Laura e Vanilda, e viemos conversando e falando sobre as coisas que são boas da nossa vida. E estar aqui nessa casa, para mim, é uma alegria mesmo, é como uma extensão da minha casa espírita de lá. Vejo tantos amigos que falam: Tato, vim te ver, vejo você pelo YouTube, da outra vez eu estava aqui também. Isso é uma alegria, isso é evangelho para mim, viu pessoal? Então, de coração, sempre que souberem que a palestra é minha, como a dos outros, mas a minha, eu faço esse convite de coração especial. Vem me dar um abraço no final. Eu gosto muito desse calor humano, dessa troca, tá bem? Agradeço de coração a presença de todos aqui. E uma das primeiras perguntas que fiz a Valéria quando cheguei foi: Valéria, eu volto aqui esse ano ainda? E ela falou: mais 2 vezes. Eu falei: que coisa boa, viu? Porque eu acho que estudar espiritismo, fazer um estudo e apresentar uma palestra, traz tantas coisas na nossa cabeça. E foi assim realmente que eu comecei. As dúvidas que eu tinha como católico não estavam sendo mais respondidas pela igreja, pelos representantes católicos, a quem sou muito agradecido e mantenho amizades profundas até hoje. Mas parece que a Valéria acertou na mosca ao dizer que nada acontece ali por acaso, porque o Richard Simonetti, que é paciente do meu pai há muitos anos, até quando desencarnou, estava fazendo um tratamento longo com ele. Tratamento longo é tratamento de prótese, onde você vai, molda, prova uma infraestrutura. Temos aqui um colega que sabe bem o que é isso. E no tratamento de prótese, o protesista, o dentista, faz muito trabalho fora do paciente. O paciente fica muito tempo parado na cadeira, esperando a resina polimerizar, enquanto você desgasta a coroa provisória, dá polimento. Me dava a oportunidade de falar. Então, eu aproveitava essa oportunidade e eu perguntei coisas para o Richard que responderam para mim de uma maneira justa, sábia, amorosa, e eu fiquei realmente maravilhado com o que o Espiritismo me esclareceu. Então, ao Richard Simonetti, toda a gratidão por tudo que ele fez aí por mim, por nós. Ele trouxe coisas maravilhosas. E pessoal, o tema hoje, até eu me desculpei ontem com a Valéria, porque é da casa anunciar o tema para os frequentadores. Tato vai vir, vai falar sobre o tema tal. Para mim é muito difícil apresentar um tema quando eu que decido. Quando a casa fala: vai ser o tema tal, mais fácil até para mim. Mas eu não sei que tema falar, porque nos dias que estamos se aproximando da palestra vai me dando outras motivações, acontecimentos na minha vida vão fazendo com que eu me estimule a falar, e foi assim dessa vez.
E conto a vocês por quê. No sábado passado, o último sábado que vivemos, não ontem ou anteontem, mas no anterior, eu celebrei um casamento de um casal que pede para eu falar. Não sou celebrante de casamento, mas pedem que eu faça algumas palavras ali. E lá, é uma fofoca que eu vou contar, tá, pessoal? Porque lá em Bauru, a gente gosta muito de fofoca. Aqui em Ibitinga, vocês não gostam. Mas eu venho de Bauru, então eu vou falar o que minha cidade vive. A gente gosta de ouvir falar da vida do outro. Vocês vão ter que engolir um pouquinho, sei que vocês não apreciam isso. Mas eu estava lá então nessa festa e encontrei uma amiga de longa data. Não pode dizer o nome dela, porque senão vai alarmar. Oi, fulano, tudo bem? Que bom te ver aqui. E ela estava acompanhada de um rapaz que eu não conhecia. E aí, tudo bem, que legal. Cumprimentei o rapaz e fui para minha mesa. Na minha mesa tinha algumas pessoas que conheciam o rapaz que eu não conhecia e me contaram uma fofoca dele. Eu não posso contar essa fofoca de jeito nenhum aqui. Eu vou contar para Valéria. Vocês perguntam para ela. Por quê? Porque não é uma coisa boa de ficar se contando. E aí eu falei, nossa, sério mesmo? E me veio aquela dúvida, devo contar isso à minha amiga? Devo falar para ela que fiquei sabendo que o rapaz, marido ou namorado ou noivo que está com ela praticou isso daqui? Fiquei sem saber, pessoal. A fofoca foi passada e eu estava com esse abacaxi na mão para descascar. Evangelho segundo o Espiritismo responde para a gente como devemos nos comportar numa hora dessa. Essa palestra, pessoal, sem exagero, eu acho que ela chega a ser mais importante do que eu vim falar de Deus. Por quê? Porque Deus, por mais que eu fale, por mais que eu busque, por mais que eu traga informações, eu não saio da superfície. Eu não consigo afundar no pensamento do Criador. Mas a fofoca, ela é nosso dia a dia. Ela é nossa vida. Quando o Kardec, na questão 14, pergunta como podemos entender Deus, ele vai perguntando, até que um ponto a resposta chega para Kardec. Deus existe, isso basta, não vá além. Isso não lhe tornaria um homem melhor, lhe tornaria mais orgulhoso, porque na verdade acreditaria saber de algo que na realidade nada saberia. Busca primeiro o que vos toca mais de perto, a começar pelas próprias imperfeições. Isso lhe seria mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Não entre num labirinto de onde não é capaz de sair. Olha só a mensagem. Discutir Deus aqui, que é amor, que é justiça, nossa, você nem sabe o que é amor, não sabe nem o que é justiça. Como você vai definir uma coisa que você não sabe o que é? Mas fofoca, eu sei o que é e gosto. Lá em Bauru, aqui em Ibitinga não, mas lá em Bauru, se alguém chegar assim para qualquer bauruense e falar assim, você não sabe, vou te contar um negócio, é sobre fulano de tal, é sobre o seu cunhado, ou é sobre sua sogra, ou é sobre aquele cara que é chato, é sobre aquele lá, ou sobre qualquer um que a gente não vai com muito com a cara. Quando é filho a gente não gosta, mas quando vai com a cara, é como chegar um prato cheio com fome. E aí você fala assim, vou te contar, você não conta para ninguém. Aí, vamos imaginar que vem uma luz na cabeça desse fofoqueiro, e ele fala, quer saber? Esquece, deixa para lá, não vou te contar mais nada não. Lá em Bauru a gente fala, não, agora você conta, ou você morre. Aqui em Ibitinga eu acho que vocês falam, não, beleza, acha melhor não contar? Fiquem em paz. E isso tem uma explicação científica, pessoal. Científica para esse sentimento que aguça em nós quando alguém vai falar ou ameaça falar que tem alguma coisa. Se alguém chegar para vocês e te ligarem, falar, estou com um projeto de caridade que eu queria te apresentar para ver se vocês querem ir lá participar comigo desse projeto, mas à noite eu te ligo, um horário para a gente conversar. É capaz de quem ouviu falar, se não me ligar até melhor,
projeto de caridade, eu tenho tanta coisa para fazer já. Mas se essa mesma pessoa falou, ó, preciso te contar um bafão, cara, um negócio, mas cara, você vai ficar de cabelo arrepiado. Mas não dá para ser agora que eu estou entrando numa reunião. À noite eu te ligo. É capaz de você ligar para o cara se ele não te ligar. Não é ou não é? Lá em Bauru é assim. Se for assim, aproveita, porque olha só o que diz o livro de Yuval Noah Harari, um grande cientista estudioso, e outros também, sobre o tema fofoca, falar da vida do outro, passar uma notícia que você ficou sabendo. Olha só, teoria da fofoca de Dunbar. O antropólogo Robin Dunbar sugeriu que a fofoca surgiu como um substituto do grooming. O que é o grooming? É o ato de limpar e acariciar outro membro do grupo, comum em primatas, servindo para fortalecer os laços e manter a coesão do grupo. Grooming, então, não sei se vocês já viram em zoológico ou em comunidades onde vivem primatas ou em documentários, que os primatas, o macaco fica tirando piolho do outro, fica coçando os pelos, fica fazendo uns negócios. Isso aí entre eles é uma condição social, é um agrado. Você ganha uma hierarquia em fazer isso pelo outro, chama grooming. Nós somos primatas, fomos mais primitivos e fizemos isso como um estabelecimento social do nosso grupo. Segundo esse Robin Dunbar, com a evolução da espécie, paramos de ficar acariciando os pelos um do outro, mexendo no cabelo, até porque rola ciumeira. Mas nós praticamos agora então a troca de informações, porque quando você vai passar uma notícia, falar da vida de alguém para alguém, quase sempre é com um grupo seleto. Você fala para alguém que tem uma informação privilegiada. Nossa, você viu a foto como eu sou bonita? Olha lá, ó. Chega, pessoal, foco, vai, presta atenção. Aí, isto para esse cientista começa a aparecer que você mantém um comportamento de grupo. É claro, quando você chega com uma notícia quentinha na casa, você não quer contar para os membros da família, você não quer incluir a turma, você não quer ouvir. E não ficamos tristes e magoados quando você fala assim: pô, por que você não me contou, meu? Eu vim saber da boca de outro. Eu imaginava que eu fosse teu amigo, teu parceiro. Porque isso é valorizado por nós. Olha só a continuação. A neurociência afirma o seguinte, que a fofoca causa um prazer químico. Nosso cérebro gosta de fofoca porque ela ativa o sistema de recompensa e libera substâncias que geram prazer: dopamina, ocitocina e o córtex pré-frontal. Olha só que bacana. Psicologia, o apelo emocional e a sensação de poder. Agora começa a ficar mais interessante, ó. O ser humano tem uma necessidade inata de compreender o comportamento dos outros. Quando alguém diz: tem uma fofoca para te contar, nosso cérebro imediatamente ativa o sistema de alerta para captar informações valiosas que podem ajudar na nossa sobrevivência primitiva. Sensação de inclusão. Saber algo que outro ou que outros não sabem faz a pessoa se sentir especial entre o grupo, especial e poderosa. Isso reforça a autoestima e a importância social dentro do grupo. É por isso que ser o último a saber é ruim, porque você quer ter uma sensação de pertencimento, e isso é difícil de desenraizar, está cristalizado em nós. Eu recebi uma neurocientista lá em Bauru e ela me contou exatamente coisas que eu estava confirmando, e eu falei assim para ela que no livro do Dr. Yuval Noah Harari, ele comentou assim: o que vocês acham que os neurocientistas PhDs falam na hora do lanche? Vocês acham que eles falam sobre mecânica quântica? Não, faz fofoca do professor da sala vizinha. Eles conversam entre si assuntos de fofoquinha, noticiazinhas. É natural entre as mentes mais iluminadas, como um comportamento de grupo, pertencimento, inclusão. Essa é bem legal, ó.
A fofoca, muitas vezes, envolve falar sobre erros, falhas ou escândalos de outra pessoa. Isso pode ativar um mecanismo de autoafirmação, fazendo-nos sentir melhor sobre nós mesmos, ao percebermos que alguém está numa situação pior que a nossa. E o nosso cérebro gosta de histórias de narrativa. A fofoca, com seus personagens, dramas e reviravoltas, prende nossa atenção da mesma forma que os filmes e as novelas. Maravilha! Até agora foi a parte científica, dizendo que para nós realmente esse comportamento não deve ser só em Bauru, é também em Ibitinga, porque vocês são seres humanos e vocês gostam de ouvir histórias uns dos outros. Nós gostamos. Veja se aquele exemplo do início toca em vocês. Se alguém falar, quero te contar um negócio, nossa, você não vai acreditar, você não lhe aguça a vontade de manter. E se alguém fica vendo uma notícia, o que foi? Parece que realmente isso acontece em nós. Mas eu estou com um dilema, pessoal. Desde sábado, antes de fazer estudo dessa palestra, eu não sabia o que fazer. Devo contar para minha amiga ou não devo contar nada e ficar calado? Essa fofoca que o Chico Xavier vai falar agora é a problemática. Chico diz assim, palavras dele: ouvi certa vez de um senhor que me visitava em Pedro Leopoldo. Chico, o tal da fofoca é o bafo do demônio. Embora no Espiritismo não aceitamos na existência do demônio, eu não pude deixar de concordar com ele, diz o Chico. O Chico se refere a uma fofoca doente, uma fofoca maldosa, uma que você fala para envergonhar mais, uma que você conta no grupo da festa antes da pessoa chegar. Ela chega e já está sendo riso e nem sabe de onde está vindo a pancada. Essa fofoca é o bafo do demônio, segundo um amigo do Chico Xavier, e ele concorda, mesmo dizendo que o Espiritismo diz não existir o demônio. Mas é uma fofoca que faz você se sentir superior a alguém. Essa é ruim. E vou dizer para vocês uma coisa: eu não consigo fazer o que está aqui escrito. Eu não sou exemplo de nada. Eu venho dar a palestra e sinto-me como alguém que tentou numa tarde, resolveu num problema de matemática, que apagou, que rasurou o caderno e que chegou depois do professor e falou, está tudo errado. E falou, puxa, não consegui fazer. E falo então para um amigo, cara, eu tentei de tudo quanto é maneira, não acertei. E o outro que nem pegou na apostila fala, tá vendo, você é bobo, fica perdendo tempo com essas coisas. Sim, eu não consigo fazer, mas tenho tentado. Tenho de coração tentado me aprimorar em não entender o que é Deus, porque eu não vou penetrar no que é impenetrável por enquanto, mas tentar não passar talvez uma fofoca para frente. Se vocês perguntarem assim, foi boa a palestra? Fala, foi legal. O que ele falou? Sobre fofoca. O que você aprendeu? Se você responder essa frase, valeu a pena. Se te contarem uma fofoca, escuta por respeito, mas não passa ela para frente. É o exercício mais difícil da face da terra. Eu quero passar para frente. Como faço? Eu passo, mas peço para a pessoa não contar. Então eu conto e falo, não conta para ninguém, meu. Vou quebrar teu galho. Mas o prazer, por incrível que pareça, não é só ouvir, é em contar também. É em chegar com a informação nova. É trazer algo inédito e alguém falar, nossa, eu não imaginava isso. O Chico, então, nos coloca numa situação complicada. Essa fofoca, ele diz, quando falam comigo nesse ponto, eu quero falar para o irmão se ele não tem mais nada útil para fazer, mas fico calado por educação. Mas quando ele termina de me falar, vai morrer em mim. Eu não passo para frente. Eu não consigo ainda. Eu passo para frente, mas peço segredo. Por isso que eu vou passar para frente só para Valéria o que aconteceu. E ela que vai ter que falar para vocês todos. Aí se Deus falar, você passou fofoca, só para Valéria, pai. Ela que passou para o grupo lá. E passou porque ela quis também. Porque eu vou falar para ela, não conta para ninguém. Olha só então o que a doutrina espírita diz sobre essa condição. Vocês ficaram sabendo de uma coisa que envolve a irmã de vocês. Envolve o filho, um amigo distante, um primo, do namorado, do professor, de alguém que está ali ligado a ele. Conto para ele ou não? Haverá casos, perguntou
Allan Kardec para São Luís, em que convenha se desvende o mal de alguém para outra pessoa? Entendemos bem a pergunta? Haverá casos em que seja valioso, útil, que eu desvende, eu revele o mal de alguém para outra pessoa? Olha a resposta como não é simples. É muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário que se torne apelar para a caridade bem compreendida. Ele não falou não de cara, e nem sim. Ele falou: Kardec, essa questão é bem complicada. Se você conta ou não para a tua amiga, se você conta ou não para o filho, se você conta ou não para alguém. E neste caso é necessário que nós apelemos para a caridade bem compreendida. Ele vai continuar, graças a Deus. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudica, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Pensa aí na fofoca que você quer passar para alguém. Para mim já veio: essa informação prejudica a minha amiga ou só a ela? Acho que só a ela. Então fica calado, filho. Deixa que a vida segue, deixa que ela se vire. Porque muitas vezes, na boa intenção, você vai e fala uma coisa para uma pessoa, ela se vira contra você. E você dançou. Mas pense bem, não envolve só a ela, cara. Envolve a família. Se isso for descoberto tarde, puxa vida, e eu estava sabendo e não falei, era melhor não ter ficado sabendo. Por isso que a fofoca talvez não tivesse sido passada. Então ele continua: se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, devemos atender de preferência ao interesse do maior número de pessoas. Falou: aquele camarada, ele é uma ovelha de outra cor naquele rebanho. Se ele só estiver se prejudicando, como por exemplo, ele está consumindo droga escondido. Talvez dê uma parte de Jesus aqui que é magnífica. Agora, se ele está vendendo droga naquela casa, e se a polícia chegar lá, vai prender todo mundo. Então eu tomo uma providência. Não é muito simples, viu pessoal? Algumas coisas são bem claras, outras, e agora o que eu faço? Resposta de São Luís, hein? Ele vai continuar. Então, se você achar que aquilo pode envolver maior número, você prejudica a pessoa, mas protege um número maior. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Segundo a circunstância, você dizer da fofoca de alguém, você contar da vida de alguém, pode ser um dever da tua parte. Você estava sabendo de algo perigoso para uma família, para um grupo de pessoas, e você revelou. E a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que caiam muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes antes de qualquer decisão. Não é simples, né, pessoal? É de se pensar bastante. Sócrates, ele explica para a gente três filtros. É atribuído a Sócrates, mas na verdade talvez não foi ele que falou. Mas ele fala: você quer contar uma coisa para uma pessoa, passa por 3 filtros antes de contar. Primeiro, é verdade? É verdade que vai contar? É verdade, eu vi. Então passou pelo primeiro filtro, é verdade. Te cabe, é verdade. Segundo, é bom para a pessoa você contar isso? É bom para o grupo? Se for bom, pondera bem, passou pelo segundo. É útil que você conte isso para ele? Pensa de coração sincero. É verdadeiro? É bom? É útil? Passou pelos 3 pontos. Então conta. Não vale tua curiosidade, não vale, é bom porque eu mato a curiosidade dele, não. Você gostaria que falassem isso de você?
É que, na verdade, essa questão não é o filtro de Sócrates, mas se você pensar, eu não quero que exponham minha vida, nunca vou querer, mesmo que esteja fazendo errado, mas se a pessoa está fazendo errado e pode prejudicar um grupo maior, devo ir tomar uma providência. Olha como Jesus se preocupou com esse assunto. Parece que ele sabia que eu estaria num casamento onde veria uma amiga que conhece um rapaz lá, e o rapaz fez um negócio que eu não sei se eu conto para ela. Mateus 18, capítulo 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então vamos imaginar que a Valéria fez alguma coisa que eu não gostei. Diz Jesus, vai lá e conversa com a Valéria em particular. Converse com a Valdereza em particular. Eu não fiquei feliz, fiquei envergonhado. Você fez assim para mim, eu não gostei, eu queria te pedir para não fazer mais, quero acertar as contas aqui. É entre vocês dois somente. E aqui, pessoal, eu tenho um filho de 14 anos, já percebi. Não é recompensador eu dar broncas no Henrique na frente dos amigos dele. Envergonha muito. E dá para fazer o correto em particular. Vou ver, havendo tempo, dar um exemplo aqui para o Henrique e do Rafael, que aconteceu domingo agora, lá em Bauru. Então Jesus falou, aconteceu alguma coisa entre você e teu irmão, resolve em particular com ele. Se ele te ouvir, você ganhará um irmão. Que gostoso quando alguém escuta a gente, quando não tem aquele viés de confirmação. Viés de confirmação é tudo aquilo que você fala, que a pessoa já está com a resposta pronta para te combater. Não adianta conversar com essas pessoas. Allan Kardec, no livro dos médiuns, fala que devemos conversar com quem tem dúvidas, não com quem tem certeza. Quem tem certeza não precisa conversar sobre aquilo, ele tem certeza absoluta que aquilo é o correto, que aquilo é o melhor. Então não gaste tempo, converse em outra coisa. Mas se você falar isso para uma pessoa e ele te ouvir, poxa vida, tá certo. Um casal de amigos pela internet, com todo amor e cuidado, escreveu para mim em particular, Tato, notei uma coisa na sua palestra e que eu queria te falar com todo respeito, como eu admiro você, como eu gosto do jeito que você fala, mas estou percebendo que está escapando uns palavrões que você está falando. Eu falei realmente, jura, mas onde? Eu não sou de falar palavrão, não é da minha índole, quem convive comigo sabe que eu não fico falando. Eu falei, você não tem o tempo da palestra, em qual momento que foi? Eu quero ver. E realmente eu falei, um FODA. Falei, isso é, em vez de falar difícil, isso é cansativo, isso é duro. Eu falei, isso é FODA, viu, meu? Soltei assim. Acredita que eu nem tinha notado? E acho esquisito realmente em podcasts por aí, a pessoa fala tanto baralho. Nossa, é legal para baralho. Nossa, isso aí é forte para baralho. Cara, não dá para falar de outro jeito? Só dá para falar assim? Tão esquisito. Essa lição me serve muito bem. Eles atenderam o que Jesus pediu, é um casal. Eles não colocaram um vídeo no YouTube falando que queria meu bem e anunciaram, olha só nesse momento como está falando. Eu falei, tem razão, eu não tinha percebido. Falei sem pensar, no impulso, com o olho lacrimejando aquela palavra. Não faço mais, ou me lapidar. Eles ganharam um irmão, já tinham, mas ganharam mais ainda. Agora olha só o que Jesus diz. Mas, o legal é que eles sabem quem são os dois ali. Mas se não te ouvir, ele não te ouviu, leva ainda contigo um ou dois amigos, para que ele ouça da boca de outras testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ainda fui falar com a Valéria, ela não quis saber, cara. O Lauro e você não podem ir lá comigo, nós vamos falar agora nós três com ela. Tentei só com ela, ela não quis ouvir. Chamei a Valdereza, vai eu, você e o Lauro, vamos falar. Valéria, eu estou retornando aqui com a tua irmã, com o teu cunhado, que é a Valdereza, sobre aquele assunto. Eu conversei com eles e eles concordaram comigo. Eu gostaria de pedir para você, é um reforço um pouquinho maior, Valéria. Eu sou um exemplo, tá, pessoal da Valéria? Eu estou dando agora um pouco mais de peso. É importante que eu faça isso para vocês. Ele fala, então leva ainda contigo para que essa verdade seja confirmada. E se este não te atender, não adiantou, cara. A Valéria correu com nós da casa dela, mandou a van, sai fora da minha casa, vocês, todo mundo.
Cara, a Valéria está irredutível, cara. Diz Jesus: se ela fizer isso, chama a igreja inteira. Agora vamos todo mundo, pessoal. Todo mundo vamos lá na casa da Valéria. A Valéria Moda, sabe onde é, né? Nós vamos lá, bater na porta e falar: Valéria, ó, tá todo mundo aqui. Eu falei com o povo, eles estão me ouvindo. Nós vamos te falar tal coisa. Diz-o à igreja toda a te atender. E se também não atender a igreja, considera a Valéria, está sendo Valéria que não, mentira, considera como gentil e publicano. O que ele quer dizer com gentil? Ela não está afim de fazer, cara. Desencana, ela não está afim de concordar, ela está com um limiar de 100% de viés de confirmação, não adianta mais. Mas veja que Jesus fala para você usar todas as forças para que a pessoa veja o erro quando há um caso importante, quando você ama essa pessoa, quando você quer ajudá-la. Fala só com ela, não teve jeito. Fala com ela e algumas pessoas próximas muito importantes, não teve jeito. Chama a igreja inteira, não teve jeito. Desencana, ela quer dizer. Eu fui pesquisar, o que Jesus quer dizer com ser gentil e publicano? Considerar como gentil e publicano significa reconhecer que aquela pessoa, ao rejeitar os princípios cristãos, se colocou à margem da comunidade de fé. Não se trata de odiá-la ou desprezá-la, mas de entender que ela não quer seguir os valores espirituais do grupo e, portanto, não pode ser tratada como um irmão de fé que haja arrependimento. E isso não exclui a possibilidade de uma futura reconciliação, pois o propósito de Jesus buscava os gentios e publicanos para trazê-los de volta ao caminho de Deus. Olha como há amor aqui nesse ensinamento. Jesus reforça a tentativa de cada um de nós de corrigir o irmão. Quando vocês têm na sua casa, pessoal, alguém como filho, um sobrinho, que é muito importante para nós, você quer corrigi-lo, você quer tornar um ser elevado, você quer tornar alguém melhor. Então você use todas essas forças, mas gradativamente e com a intenção sincera de ajudar e não de causar embaraço, de expor a ele como ele é imperfeito para você se sentir melhor. Olha essa pergunta do livro então dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec perguntou: é permitido repreender os outros? A pergunta dele foi assim: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Você está falando da Valéria como se você fosse perfeito, né, rapaz? Quem é você para falar dela? Bom, então, baseado nesse pensamento, Allan Kardec pergunta: se ninguém é perfeito, então ninguém tem direito de falar do outro, de repreender o outro? A resposta: certamente que não é essa a conclusão que deve se tirar-se deste caso. Não é porque você não é perfeito que você não pode ajudar alguém que está fazendo algo errado. E diz: portanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo aqueles cuja tutela vos foi confiada. Eu tenho um filho de 14 anos, tenho uma sobrinha de 14 também e um outro de 10. E eu vou contar o que aconteceu lá. Eu estava no Taust, almoçando no domingo com o Henrique e com o Rafael. E estávamos lá no estacionamento do Taust, na pracinha do McDonald's, tomando sobremesa. Você sabia que aquilo chamava sorvete, mas é tão artificial aquilo que não pode nem ser chamado mais de sorvete, é sobremesa, né? Porque o sorvete guarda uns princípios para ser sorvete. Aquilo é uma coisa hidrogenada, mas tudo bem, é uma delícia. Como pode algo ser tão maravilhoso ao mesmo tempo? E aí entrou no mercado, de longe, um senhor com uma perna mecânica. Perdeu a perna de algum motivo e entrou de bermuda com uma perna mecânica ali. E eu vi as crianças ali, quinta série, né? Olha lá o Robocop, é o Robocop. Não falaram alto, falaram entre eles. Eu falei: Henrique, Rafa, vem cá, deixa eu contar um negócio para vocês. Teve uma vez na Bíblia que um homem careca estava passando na rua e duas crianças falaram assim para ele: ô careca, ô careca lá, ô careca. Esse careca ficou tão revoltado, tão invocado,
que ele pediu a ajuda de Deus. Ele invocou a ira de Deus contra aquelas crianças. E sabe o que aconteceu? 42 crianças foram despedaçadas por 2 ursas que saíram de uma mata e atenderam o pedido dele. Eu acho, Henrique, que Deus não tem partido nisso. Essa história deve ter sido mal confundida. As crianças chamaram o homem de careca, ele deve ter invocado e coincidiu. Sei lá se foi na mesma hora, se foi no dia seguinte, mas a história está sendo contada que saiu 2 ursas de uma mata, e não só as 2 que chamaram de careca, mas 40 crianças além delas, somando 42, foram destroçadas por esta ursa, porque foi chamado o homem de careca. Eu imagino, ele só ouvindo, se um homem não gosta de ser chamado de careca, põe um boné para sair na rua. Se o homem tem vergonha, faz uma prótese capilar. Ou então aguente, filho, entender que tem crianças que falam essas coisas, mas que na minha presença eu vou tentar educar os meus filhos e meus sobrinhos a não fazer. Se um homem é chamado de Robocop, ele pode não gostar, ele pode ficar triste, envergonhado, e nós não sabemos como que ele perdeu aquela perna. Para vocês, o Robocop pode até ser um ser poderoso, um policial que faz. Para ele pode não ser legal. Não tem perigo, Henrique, porque não vai sair urso de lugar nenhum e matar vocês. Mas é muito ruim se você entristecer o coração dele. Imagina que o papai tem uma perna mecânica. Você gostaria de ver as pessoas chamando o papai de Robocop? O olho enche d'água, cara. Aí o meu coração fala: para que fazer isso, seu idiota? Como você... Nossa, como eu sou frouxo, cara. O Henrique tira de mim o que ele quiser, pessoal. Eu falei: Henrique, não é para nada, mas vamos fazer o seguinte: tenta encontrar graça em outro jeito, tenta se divertir de outro modo. O papai ouviu vocês falando isso, vocês falaram só entre vocês, mas tenta perceber que a vida consegue ser divertida de outros jeitos também. Mas fica tranquilo, Deus sabe que vocês são crianças, Deus sabe que esse Senhor também brincou um dia com outras pessoas, não foi por isso que ele perdeu a perna, tem toda uma história por trás. Mas não faça nada que depois você se envergonha. E lembra sempre do ensinamento de Jesus: não faz para o outro o que você não gostaria que fosse feito para você, fosse feito para o seu papai, fosse feito para o tio Nato. Você já ficou chateado, Henrique, quando falaram do Rafael? E ele realmente ficou. Então, não faz isso mais não, tá bom? Mas vamos brincar, pessoal, vamos lá. Repito, todos devem ser observados os defeitos, sobretudo aqueles que estão na tutela que me foi confiada. Eu senti vontade de contar essa história que está na Bíblia para o Henrique. Inclusive, que historiazinha maluca, hein? Deus ficou tão irado a ponto de falar para esse cara, chamava Eliseu, e matar 42 crianças. Se fosse só as 2 já era um absurdo. 40 além das 2 que chamaram o rapaz de careca. E careca, cara, eu já fui taxado de magricelo. Muitos me chamavam de esqueletinho quando eu jogava bola. Eu falo: bom, você enxerga, né? Você vê. Realmente eu sou muito magro. Talvez um corpo assim deva para que eu engula esse sapo e me esforce para engordar, ou que eu aprenda alguma coisa com essa encarnação, ou que nem era para você ter essas pernas aí, rapaz, era para você ser um Robocop inteiro, mas você tem assim por misericórdia do teu pai. Então para de falar que você queria uma perna diferente, dê graças a Deus e lapidar alguma coisa em mim. Ele continua: mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, essa repreensão ao próximo, para um fim útil, filtro de Sócrates, e não, como a maioria das vezes, pelo prazer que temos em denegrir os outros. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro caso, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Eu resolvi contar uma história da Bíblia para o Henrique e para o Rafael,
Eu resolvi dar um exemplo do mais profundo que eu acreditava. No começo eles nem sabiam do que eu ia falar. Eu ouvi essa história do Robocop, eu vim falar para ele contando uma história para que eles vissem a gravidade que acontece no coração de um homem que se sente humilhado, e pedi a eles que não fizesse mais, me colocando no papel. Mas faz com todo o cuidado possível, falando com o Henrique e com o Rafael em particular, quietinho, só para os dois. Ao demais, a censura que alguém faça a outro deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido também. Então, quando você for falar, censurar, educar alguém, presta atenção se essa censura também não serve bem para você. Quando você vai educar uma criança, é claro que você não é mais uma criança, mas você foi criança. E eu talvez achasse engraçado, sem perceber a tristeza da pessoa que nem ficou sabendo daquela brincadeira, nem ouviu. Mas eu já fui criança, eu também fazia esse tipo de brincadeirinha. Eu fazia as minhas chacotas, eu sempre soube fazer bem as minhas maldades. Então, com muito cuidado para não tornar uma criança envergonhada, amarga, triste, revoltada com você. Nosso objetivo é amá-las, educá-las e corrigi-las, não criar um problema desse nível. Allan Kardec faz a terceira e última pergunta, pessoal. Será repreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não serão divulgadas? Então, por exemplo, eu reparo um defeito de você. Será pecado, errado, repreensível eu perceber esse problema que o outro tem, já que eu não vou divulgar para ninguém, já que não vai adiantar eu divulgar para ninguém? Como, por exemplo, um homem que tem uma perna mecânica. Por falar em prótese, pessoal, olha que bacana, a prótese dentária é a prótese mais perfeita do corpo humano. Por quê? Porque ela devolve função e estética ao mesmo tempo. Vocês podem perceber, um homem que usa uma perna mecânica, uma mulher, a perna é boa, é útil, ele anda, ele pode até correr, mas ela não é estética, ela é estranha, fina demais, senão ficaria muito pesada. Já uma prótese ocular de um olho que um homem que perdeu numa guerra, ele põe um olho de vidro, é lindo, é detalhe por detalhe que imita o olho original dele, mas ele não enxerga por aquele olho. Uma tem função, a perna, outra tem estética, o olho, mas não tem função. A prótese dentária tem função e estética. Portanto, o dentista é uma profissão abençoada por Deus. Eu acho que todas as profissões foram criadas pelo homem, menos a odontologia. Foi Deus próprio que a criou. Nossa, tá bom, vai só. Eu não resisti. Não é verdade, Dom? É lógico, é o melhor que tem. Você chega, a pessoa já treme assim, ó. Você tira o ar da anestesia, a pessoa está nas suas mãos. Mentira, não faça isso não. Olha só, a gente costuma dizer assim: não julgueis para não ser. Não, pessoal, não confundimos, não vamos ser bobo. Olha o que o João Evangelista, capítulo 7, versículo 24, fala sobre julgamento. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Então não é não julgar assim, não posso falar, ai meu Deus. Não, pessoal, senão a gente não tem progresso. Não julgueis segundo a aparência, segundo o que lhe parece, superficialmente, sem aprofundar na história, mas julguei sim pela reta justiça. Deus nunca vai nos pedir algo que a gente não pode fazer e Ele pode. Não, se Ele me pede para perdoar, como que Ele vai me mandar para o inferno? Vai mandar alguém para o inferno? Não, não, o perdão é para todo, a lei dele se cumpre no próprio Pai. Então, se Ele pede que eu julgue com reta justiça, Ele também vai nos julgar com reta justiça. Senão, o mal que se faz aqui na terra nunca será julgado no mundo espiritual? Claro que será julgado. Então, aqui ele diz: não julgueis segundo a aparência, sem conhecimento, mas com conhecimento, com justiça. E Allan Kardec então responderá essa questão. Então, qual a questão? Será repreensível observar as imperfeições dos outros, mesmo que eu não vá falar para ninguém, já que eu não vou divulgar, seria inútil? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é impedido ver o mal.
Vocês sabem que vocês observam o mal. Vocês veem uma pessoa furando fila, não veem? Vocês veem uma pessoa parando na vaga que é reservada a um paciente especial, a um idoso, e descendo com pressa ao estabelecimento, como se só ele tivesse compromissos. Você tem cartão para parar? Então não pode parar, nem ficando dentro do carro, porque chega uma pessoa do lado ali e já atrapalhou o trânsito. Não é para você. E olha só, pessoal, eu estava lá no Taust, tinha uma menina que eu não conhecia, mas ela me conhecia, a Letícia. Eu falei: Letícia, você vai servir de exemplo, que eu dou isso na palestra, você vai ter essa testemunha. Qual? Estava eu e o Henrique na fila do Taust para almoçar, e começa a chegar gente. Meu pai não chegou ainda. Aí meu pai estaciona o carro lá, e só tem 2 aqui. Mas cara, dá 3 minutos, faz 20 aqui. Não vou fazer, pessoal, dá licença, meus pais têm 88 e 87. Eles vão entrar aqui comigo. Não, eu vou lá atrás com eles. Ninguém tem direito de entrar na fila da frente. Que a gente quer almoçar junto, eu também quero, vai lá atrás com eles. Fica. Agora, quando meu pai já está na fila e eu chego depois, eu espero, não vou furar a fila. Se eu estiver fazendo isso, filmem, pessoal, e manda para a Valdereza, ela vai publicar aqui. E nunca mais venham assistir uma palestra minha, porque nesse nível, esse tipo de equação do primeiro grau da matemática espiritual eu não quero mais errar. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, você vai fazer isso? Para quê? Lógico, e o engraçado, a gente quer almoçar junto, mas por que ninguém pensa em voltar e falar: pode passar na minha frente? Por que todo mundo vai lá e fica junto? Pô, às vezes chegam 2 casais, são 4 pessoas que entram na sua frente. Não é correto, não é justo. E já faz, o ódio desperta em mim. Que coisa incrível. Eu estou bem, em paz, Jesus é meu Senhor. Ódio, o cara fura a fila, começa a transbordar a vontade de riscar o carro dele, de prejudicá-lo de algum modo. Bauru é assim, Bitinga não. Vamos em frente, pessoal, ó. Então ele diz assim: tudo depende da intenção. De certo que ninguém é impedido de ver o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem. São Luís que está respondendo. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. É aquela situação que você põe em público, você quer humilhar, você quer envergonhar sem tentar ajudar. Igualmente repreensível seria fazer alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta, em flagrante delito. Daí inteiramente o contrário, quando estendendo sobre o mal um véu, para o público não o veja aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Em observação, em suma, não é proveitosa isto ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Olha que resposta digna, cara, de um espírito elevado. São Luís está falando: você observar os erros dos outros serve para você não fazer este erro. O meu pai sempre me ensinou a chamar a minha atenção e a do meu irmão quando acontecia alguma coisa com outra pessoa. Ele evitava de me colocar nessa situação embaraçosa de tomar uma bronca. Filho, olha o que aconteceu, isso não é certo fazer, faça você de um outro modo. Quando você for na casa de alguém, por exemplo, não sai pingando do banheiro. Sai, põe a toalha que você tomou banho no chão, pisa em cima dela, se não tiver um tapete, mas deixa o banheiro arrumadinho, ensinando quando alguém deixou o banheiro bagunçado em casa, sem que a gente tenha que receber a bronca por si próprio. Cara, meu pai acho que leu esse livro, como leu mesmo, nem sei se ele lembrava. E isso é muito importante. Eu falando com o Pablo ontem, lá no Pão de Queijo, estávamos conversando e de repente entramos num assunto de falar como é chato quando a pessoa só fala de si mesmo. Tem um livro de Carnegie Hall que fala como fazer amigos e influenciar as pessoas. Se vocês quiserem, leiam. É declaradamente o proibido: não fale de si mesmo. Não conta, não conta que você viajou, não conta nada.
Conta a circunstância daquilo lá. Se alguém lhe perguntou, se ele está mostrando interessado como que é lá aquele lugar. Poxa, eu gostaria de conhecer. Como que você comprou a tua passagem? Quanto você pagou? Beleza, você vai contando. Eu estava em Nova York. Porque não sei o quê. Nossa, quando fui... Nossa, meu. Não é chato? Então não faz igual. Aprenda com o erro do outro. É o que São Luís pede. Observa o mal do outro, mas não precisa divulgar também. Não é só para isso. Se você não conhece, não tem nada a ver com você, tem o pai dele, tem alguém para corrigir. Você corrija a sua família, os seus filhos, a si próprio, quando dá oportunidade. Teve uma vez, eu já contei, acho que isso, não sei se é aqui, que o Henrique estava vendo um menino jogando uma coisinha num tablet dele. E o Henrique era pequenininho. Nós fomos numa festa de criança. Eu falei, nossa, o moleque tem 5 anos de idade e está brincando com o tablet, cara, vai jogar futebol, rapaz. Mas ele estava lá brincaninho, assistindo, e o Henrique começou a chegar do lado e, curiosamente, começou a olhar. Cara, você acredita que o mini Satanás, o Henrique, como o Chaves, como o seu Madruga que estava lendo o jornal, fez o quê? Aí o moleque, ódio em mim. Cara, como brota fácil o ódio em mim. Eu fico feliz de estar no prova de expiação. Eu falo, Senhor, esse é o meu lugar. Eu falei, moleque, eu vou dar uma bicuda nesse teu tablet, vou pregar na parede. Aí eu olhei pro pai do moleque. Pensa num homem grande, cara. Deixa quieto o tablet. Henrique, vai pra cá. Eu falei, Henrique, não é chato, cara, quando você quer ver um negócio, o cara não quer nem que você olhe. Você lembra que aconteceu isso? Na época nem deu para explicar. Eu desviei a atenção dele para ele jogar futebol. Mas quando eu falei, quando você tiver um brinquedo, então, se você não quiser que ninguém olhe, não brinca lá. Não faz assim perto das crianças. Você acha que não vai dar vontade? Se você tiver um videogame, mas não quiser que ninguém jogue, então não instala ele. Não fala que você tem. Agora, se você tiver, você está convidando alguém a participar com você. Você tem um bolo, você põe na mesa só para você comer, então não põe. Muitas vezes eu esperava a visita ir embora para pegar o meu bombom. Por quê? Porque ele vai comer meu bombom junto. Aí em Bauru a gente faz isso, tá? Para acabar, pessoal, para acabar. Eu peguei com 15 minutos de atraso, só uma história do Chico que não pode ficar de fora. O Chico Xavier é nosso Chico. Olha só que coisa linda. Chama As Aparências Enganam. No livro Lindos Casos do Chico Xavier tem 2 histórias na sequência que servem muito bem para ver como era o comportamento do Chico Xavier em relação à fofoca, em relação à maledicência, em relação a esse tipo de situação que eu passei bastante pensativo e já me decidi o que fazer. Alguns companheiros conversavam furiosamente em Pedro Leopoldo sobre um certo político. A coisa devia ser assim, devia ser de certo modo. O homem era a perversidade em pessoa. Prometera isso e fizera aquilo. Se você se identificar com alguém, fique à vontade. Um dos irmãos dirigiu-se ao médium e perguntou: Ô Chico, e você? O que diz sobre isso? Temos alguma referência dos amigos espirituais sobre o caso do político? O interpelado pretendia responder, Chico Xavier, mas no justo momento em que ia emitir sua opinião, ouviu uma voz, e era Emmanuel, sussurrar-lhe nos seus ouvidos: Chico, cale a boca. Você não tem nada a ver com isso. Curto e grosso, né, pessoal? Objetivo direto. O médium ruborizou-se e o grupo em torno verificou que Chico não conseguia responder. Apesar do desejo de externar-se, alguém ponderou que ele devia estar passando mal e rodearam-no em oração, dando-lhe passes, e a reunião dispensou-se. Não foram poucos os que, estranhando o caso, afirmaram em surdina que o Chico parecia francamente um pobre obsediado. Mas o fato é que a sombra da maledicência e da fofoca não lhe penetrou o espírito e nem lhe prejudicou. Por isso, o clima de elevação se estabeleceu, fruto de jejum e oração em que deve viver, em que na verdade ele vive. Caso digno de ser seguido por todos nós, por todos que zelam pela vitória de seu dia, policiando o que lhe sai da boca. É uma delícia falar mal de político, não é?
principalmente se ele é de direita, se ele é de esquerda e você é do lado oposto. Você fala com vontade. Pode falar de política, claro, mas de uma maneira a querer colaborar, a querer somar, a querer mostrar para a pessoa que está te ouvindo uma opinião que possa ser melhor no voto dele do futuro. Não pelo prazer de detonar, porque se nós estivéssemos talvez no lugar de alguém, é capaz de eu saborear demais o poder. E a última história, curtinha, mais curta que essa, chama Aviso Oportuno, é na sequência do mesmo livro. Um grupo de irmãos reunidos em estudos doutrinários solicitou de Emmanuel um conselho sobre o melhor modo de evitar a conversação viciosa e inútil, evitar a fofoca entre amigos em conversa. E o amigo espiritual respondeu por intermédio do Chico. Ou seja, o Emmanuel já fala: Chico, cala a boca, você não tem nada a ver com isso. E então os amigos falam: Chico, você podia pedir para o Emmanuel o que fazer então numa roda de conversa que a conversa está indo para um caminho ruim? E o amigo espiritual, Emmanuel, respondeu por intermédio do Chico. É a grande parte da lição, da palestra, é o ensinamento que nós devemos levar para casa. Prestem bem atenção. Parágrafo. Opa, apertei na hora errada aqui. Vamos lá. Deixa eu vir para parágrafo, está aqui, ó. Ó, que climão que ficou. Aqui. Parágrafo. Vocês observem qual é o rendimento espiritual da palestração. Quando tiverem gasto 40 a 60 minutos de palavras em assuntos que não digam respeito à nossa própria edificação espiritual, através de nossa melhoria pelo estudo ou de nossa regeneração pessoal com Jesus, façam silêncio, procurando algum serviço útil para fazer, porque pela conversação impensada a sombra interfere em nosso prejuízo, arrojando-nos facilmente a calúnia e a fofoca. Estendemos aos nossos leitores este aviso oportuno. Pessoal, eu sei que de uma hora para outra não se muda um comportamento e que nós gostamos da fofoca. Eu vou contar para a Valéria o que aconteceu lá, e é muito legal, é um negócio quente, cara. E ela vai falar qual de vocês que veio perguntar. Ela vai me passar o nome, é aquela pessoa, e na próxima palestra o tema será sobre você. Não, mentira. Mas eu peço, vamos tentar fazer aos pouquinhos. A semana tem 7 dias, 6 a gente faz fofoca. Vamos escolher um para a gente não fazer? O fofoca, aquela doentia, aquela fofoca que você fala com prazer, que se aumenta um pouquinho para piorar mais a situação. Não aquela fofoca, aquela informação que interessa a maioria das pessoas, como São Luís respondeu, aquela informação que ajuda a gente a ser melhor, aquela informação que observou o mal do outro e usou um exemplo para não ser mais errado, mas que nós precisamos sair da terra melhores. Eu já passei do primeiro tempo, já acabou o meu intervalo, já estou com 48. Com 45 eu acho que acaba o meu primeiro tempo, porque o segundo tempo vai até os 90 minutos, 90 anos é bastante. Então já devo estar no início do meu segundo tempo. Tenho que render bastante e aprender o melhor a fazer para voltar para o mundo espiritual, menos fofoqueiro pelo menos. Voltar ao mundo espiritual com um pouquinho mais de elevação moral, não me preocupar em fazer grandes progressos, acumular grandes fortunas, não, é voltar com uma bagagem onde ninguém me tomará, e entendendo essas imperfeições que os tocam mais de perto, será mais útil do que entender o que significa o próprio Criador, porque ele diz, isso não lhe será mais útil, lhe será mais orgulhoso, porque acreditaria saber algo que nada saberia. Peço a vocês, tentemos resolver os problemas da nossa casa sem machucar, sem ofender ninguém. E a primeira estrofe de Madre Teresa, a primeira e única estrofe só, ela diz assim: não guardes e nem fales, coração, palavras que machuquem ou causem aflição. O verbo que escarnece, esfogueia e envenena traz em si mesmo uma dolorosa pena de amarga frustração. Que Jesus nos abençoe.
Obrigado, Valderice. Obrigado, minha amada.